Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem e me ouvindo perfeitamente. Vamos começar, o nosso encontro de hoje. Mas antes de começarmos a falar especificamente do assunto de hoje, vamos começar a falar da aposentadoria por idade. Acho importante comentar uma coisa. É algo até que eu já tinha falado, mas como foi no nosso primeiro encontro, acho que é interessante reiterar. O INSS, quando ele vai conceder um benefício, ou aposentadoria por tempo de contribuição que nós estudamos ontem, ou aposentadoria por idade, ou qualquer que seja o benefício, como é que ele procede? Ele verifica num sistema chamado CNIS, C-N-I-S, CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele verifica os dados do trabalhador naquele sistema. Nesse sistema, todos nós aqui, eu, assim como todos os trabalhadores do Brasil, assim como vocês aí que estão me vendo, todos nós temos o nosso cadastro no CNIS. Esse cadastro estão os nossos dados, nome, endereço, dados pessoais, e também devem estar lá todos os empregos que eu tive na minha vida e todos os salários que eu tive na minha vida. Então, quando uma pessoa vem requerer um benefício do INSS, o INSS ele primeiro verifica esse sistema. Se você tem todas as suas informações em ordem, está tudo lá, sem faltar nada, sem nenhum erro, sem nenhuma pendência, o benefício vai ser concedido com base nas informações que constam nesse sistema. Ou seja, o INSS não vai te pedir nenhum documento. Então, quando você requer um benefício do INSS, uma aposentadoria, que é o que nós estamos estudando, se você me perguntar, Vitor, quais são os documentos que eu vou precisar apresentar para o INSS na minha aposentadoria? A princípio, nenhum documento. Exceto, é lógico, a tua identidade para provar que você é você. Mas, primeiro o INSS vai verificar esse sistema. Se as informações que constam no sistema, se os empregos que aparecem lá, enfim, se as informações que constam não são suficientes para conceder o teu benefício, aí sim vai ser solicitado que você apresente alguma documentação. Então, por exemplo, pode ser que algum lugar que você tenha trabalhado não apareça no nosso sistema, porque a empresa não comunicou, porque houve algum erro, enfim. Aí o INSS vai exigir, me apresente uma prova que você trabalhou naquela empresa. Que prova é essa? Por exemplo, a carteira profissional. Desde que ela esteja assinada, em ordem, sem rasura, sem sinais de montagem, enfim, seja uma carteira toda legal, toda direitinha, a carteira profissional serve. Mas você pode, eu não tenho carteira, mas eu tenho meus contra-cheques. É uma prova. Eu tenho com meu contrato de trabalho, eu tenho meu termo de rescisão de contrato, enfim, documentos que possam comprovar que você trabalhou naquele lugar. Então, diferente dos regimes próprios, que acabam formalizando sempre um processo em papel, tem que ter lá a ficha funcional, as portarias de nomeação e tal. O INSS, a princípio, não precisa disso. Então, o importante para o trabalhador é que as informações dele estejam todas lançadas nesse sistema chamado CNIS. Desde 1999, o documento que alimenta o CNIS é a GFIP.
Antes de 99, era um documento chamado RAIS. Hoje é a GFIP. Provavelmente, a partir do próximo ano, já vai ser o chamado E-Social. Enfim, mudam as regras, mudam aí os documentos, mas o que importa é que essas informações cheguem no CNIS. Então, uma das coisas que a gente sempre recomenda é que as pessoas acompanhem essas informações que elas estão no CNIS. Porque se eventualmente alguma coisa sua você viu logo que já está faltando, você já corre atrás para consertar. É melhor do que você descobrir daqui a 10, 20 anos que aquela empresa que você está trabalhando não fez, não te declarou ou não informou para o INSS o teu vínculo. Quando você descobre isso 10, 20, 30 anos depois, às vezes você perdeu a tua carteira profissional, aquela empresa não existe mais, e aí você acaba tendo uma série de dificuldades. O CNIS ele pode ser consultado no site do INSS, www.inss.gov.br, na opção Meu INSS. Nesta opção, você vai ter que fazer uma senha. Essa senha vai fazer algumas perguntas, dá para te identificar. E com base nessa senha, você vai conseguir acessar o sistema e verificar o teu CNIS, para ver se todos os locais que você trabalhou na tua vida constam lá. Se todos os teus salários estão informados corretamente. Se tiver alguma coisa errada, você já começa a correr atrás para tentar consertar. Então, no caso do INSS, gente, a primeira informação é o CNIS. Para vocês terem uma ideia que como isso funciona, e o INSS cada vez mais, ele vem procurando essa modernização e usar a informática e usar a tecnologia para tentar agilizar o reconhecimento do direito. No caso, por exemplo, da aposentadoria por idade, que nós vamos estudar hoje. Desde segunda-feira dessa semana, quando uma pessoa vai requerer uma aposentadoria por idade, se for trabalhador urbano, isso não está valendo para o rural, mas para o trabalhador urbano, qualquer um de vocês aí que esteja me ouvindo, quando um trabalhador urbano ele vai requerer uma aposentadoria por idade, ele faz isso como? Ou ele acessa o site lá do INSS, www.inss.gov.br. Acessando o site, ele procura lá requerimento de benefício, aposentadoria por idade. Ou então ele telefona para a central 135. Número é esse, tá? Telefone 135. Olha, eu quero requerer uma aposentadoria por idade. Aí você fornece o teu PIS ou o teu PASEP. Tá? O que acontece com isso? Desde segunda-feira agora. Quando você fornece esses dados, o sistema aí já é um automático, é um robozinho, que automaticamente verifica toda a tua vida nesse sistema chamado CNIS, e se ele verificar que você já tem todos os requisitos para a concessão do benefício, esse benefício vai ser concedido automaticamente. Você nem vai no INSS requerer. Ele já vai ser reconhecido de forma automática, desde que as suas informações estejam no CNIS. Isso começou a valer a partir de segunda-feira agora, e nesse primeiro momento, pelo menos até ontem, 25% das pessoas que requereram nessa nova modalidade tiveram o reconhecimento imediato do direito, ou seja, o benefício delas já foi concedido de forma automática, sem elas precisarem ir no INSS. Então, elas já estão aposentadas. Isso foi automático, porque todos os dados dela estão corretamente lançados nesse sistema chamado CNIS.
Por isso a importância da gente acompanhar o CNIS. Porque quanto mais eu acompanho e deixo ele em ordem, lá na frente isso vai agilizar meu benefício. Tudo bem? Então é importante que vocês tentem fazer esse acesso ao CNIS. Bem, vamos lá aos nossos assuntos de hoje. Ontem começamos a falar da aposentadoria por idade, que tem qual requisito? Lembrando que a gente viu ontem, foi o nosso último slide de ontem. A aposentadoria por idade, ela é concedida para o homem quando ele completa, no mínimo, 65 anos de idade e tem 180 contribuições, que equivale a 15 anos de contribuição. Para a mulher, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, embora o benefício chame aposentadoria por idade, na verdade, ele é um benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, porque exige um tempo mínimo de contribuição. Então, lembrando, homem, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Mulher, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Tá? Esses são os requisitos. Qual será o valor inicial do benefício? Tá? O valor inicial desse auxílio-doença. Está sendo mostrado aí para vocês que o valor inicial vai ser 70% do salário de benefício. E o que é o salário de benefício? A média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Ou seja, pega-se os salários desde julho de 1994, os 80% maiores, faz uma média. Essa média recebe o nome de salário de benefício. Se você está se aposentando por idade, o valor do teu benefício vai ser 70% dessa média e você vai ter mais 1% no valor do benefício para cada 12 contribuições mensais, para cada ano, até um máximo de 30%. Então, se você tem 25 anos de contribuição, você vai ter 70 mais 25, você vai ter 95. Vamos a um exemplo do que eu estou dizendo aqui agora. Olha só o exemplo que está aí. Temos uma segurada, é isso? Uma mulher. Se é segurada, é uma mulher. Ela tem 60 anos de idade e 240 contribuições. Ok? 240 contribuições seriam equivalentes a 20 anos. 20 grupos de contribuição de 12 meses. Então, vamos imaginar que essa mulher, o salário de benefício dela foi R$2.000, ou seja, a média de todos os salários dessa mulher, dos 80% maiores salários dela, desde julho de 1994, foi de R$2.000. Ela vai ter um benefício, a aposentadoria por idade dela será de R$1.800, ou seja, 90% do salário de benefício. Por que 90%? 70% é o mínimo e ganha mais 1% para cada ano de contribuição. Se ela tem 240 contribuições, ela tem 20 anos. Então, 1% para cada ano, ela ganha mais 20%. 70 mais 20 dá 90. Então, o valor do benefício será de 90% da média dos salários dela. Se ela quiser, eu queria ganhar 100% da média, o que ela vai precisar? Está faltando ainda 10%. Falta ainda 10 anos. Ela teria que trabalhar mais 10 anos para poder receber 100%. Então, a aposentadoria por idade, normalmente, ela é proporcional ao tempo de contribuição, ok?
Então, aposentadoria por idade, homem 65 anos, mulher 60, no mínimo 15 anos de contribuição. Não tem como ser menos do que isso. Eu disse para vocês. Eu sou um homem, eu completei 65 anos de idade, eu tenho 10 anos contribuindo para o INSS. Eu posso me aposentar porque já tenho 65 anos de idade? Não. Você só pode se aposentar quando completar 15 anos de contribuição. Da mesma forma, a mulher tem que ter 60 de idade e 15 de contribuição no mínimo. Uma mulher com 60 anos de idade e 12 anos de contribuição, ela não pode se aposentar ainda, porque ela tem que chegar nos 60. E o benefício, o valor do benefício será esse. Média dos 80% maiores salários desde julho de 94. Em cima dessa média, eu calculo 70%. E vou lhe dar mais 1% para cada ano de contribuição que você tem na sua vida. Tudo bem? Acho que é uma coisa simples, não é muito complicado, não é isso? Então, essa é a regra para a aposentadoria por idade. Ontem, lembra que a gente estudou que existe a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa portadora de deficiência? Pois é, também temos a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa, a aposentadoria por idade, desculpa, da pessoa portadora de deficiência. Então vamos ver aí agora os requisitos para a aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência. Então diz lá, é devida ao segurado aos 60 anos de idade se homem e 55 se mulher. Então, o que aconteceu aí? Uma redução de 5 anos na idade. Se aposenta 5 anos mais cedo. Neste caso, a pessoa, tanto faz ser homem ou mulher, tem que ter os 15 anos de contribuição, todos os 15 anos sendo portador de deficiência. Não importa que essa deficiência seja grave, seja moderada ou seja leve. Todos os 15 anos tem que ser portador de deficiência, tá? Então aqui não tem conta, não tem tem que ter 15 anos portando a deficiência. E aí, se você tem esse requisito, então novamente, tanto faz a sua deficiência ser leve, ser moderada ou ser grave. Pode acontecer, inclusive, assim, olha, quando eu comecei a contribuir, eu tinha uma pequena deficiência que era leve. Com o exercício da minha profissão, com o passar do tempo, essa deficiência se agravou, ela ficou moderada. Passado o tempo, ela se agravou mais um pouco e tornou-se grave. Eu vou contar os 15 anos, somando tudo. Eu vou somar o tempo da deficiência leve, mais o tempo da moderada e mais o da grave. Somando isso tudo, tem que dar 15 anos. Tá? E aí, nesta situação, o portador de deficiência se aposenta 5 anos mais cedo do que aquela pessoa que não possui deficiência. Novamente, quem é que vai dizer se aquela deficiência se enquadra no requisito? O perito médico do INSS, né? Esse benefício, ele sempre será necessário que haja a perícia médica para avaliar o grau de deficiência da pessoa. Tudo bem? Ok? Bem, cumpridos esses requisitos, qual é o valor da aposentadoria por idade da pessoa por deficiência? Igualzinho à da pessoa que não tem deficiência. 70% do salário de benefício, mais 1% para cada grupo de contribuições, de 12 contribuições mensais ou de um ano. Então, 70% mais um ano. Se você tem os 15, você vai ganhar 85% da média dos teus salários. Então, essa é a aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência. Uma coisa que, chamando a atenção aí, vocês observem
que na aposentadoria por idade eu não falei sobre o fator previdenciário. Ontem nós estudamos o fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição. Vimos que o fator previdenciário, ele, em geral, ele é um redutor do benefício. Ele é um redutor porque, normalmente, o fator previdenciário sempre é menor do que 1. Mas pode acontecer, quando você tem muitos anos de contribuição e uma idade avançada, do fator previdenciário ficar positivo, ele ficar maior do que 1. Se ele fica maior do que 1, ele passa a aumentar a tua aposentadoria. Então, pode acontecer do fator previdenciário ficar positivo e aumentar o teu benefício. Então, assim, enquanto que na aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário é obrigatoriamente usado, exceto naqueles casos que a gente viu ontem, como quando, para o homem, idade e tempo de contribuição chega no mínimo 95 e para a mulher 85, se não alcançar esse limite, na aposentadoria por tempo de contribuição, aplica o fator previdenciário obrigatoriamente. Na aposentadoria por idade, o fator previdenciário só vai ser aplicado se ele for positivo, se ele for para aumentar o valor do benefício da pessoa. Tá? Então, na aposentadoria por idade, tanto faz ser idade da pessoa com deficiência ou sem deficiência, mas se a aposentadoria é por idade, ok? O fator previdenciário só será aplicado se ele for positivo, se ele for aumentar o valor do benefício dessa pessoa. Então você não precisa se preocupar, porque aí o próprio sistema faz esse enquadramento. Portanto, se ele for positivo, aplica. Se não for positivo, ele não é aplicado. Tudo bem? Ok? Bem, essa é o requisito da aposentadoria por idade no caso do INSS. Próximo benefício que o INSS concede é a aposentadoria especial. Ok, gente? Este é um benefício que eu só vou passar por ele muito rápido. Por quê? Porque no serviço público, você praticamente não tem ninguém das pessoas que pagam, dos servidores públicos que pagam o INSS, você praticamente não tem ninguém com direito à aposentadoria especial. A aposentadoria especial, no caso do INSS, ela é devida para pessoas que trabalhem em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física dessa pessoa. São situações em que você trabalha exposto a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, que são prejudiciais à tua saúde. Nessa circunstância, as pessoas que se enquadram aí, elas podem se aposentar com 15 anos de contribuição, com 20 anos de contribuição ou com 25 anos de contribuição. Aí não importa o sexo, tá? Tanto faz ser masculino ou feminino, homem ou mulher. Então, pode acontecer. Mas no serviço público, tirando que eu penso, que eu lembre, talvez quem trabalhe, por exemplo, se algum local aí tem como servidor público lixeiro, coletor de lixo. O lixeiro, quem trabalha com coleta de lixo, tem direito à aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. Então, aquela pessoa que trabalha com coleta de lixo, o gari que a gente conhece, se ele for trabalhar como gari durante 25 anos, ele já vai poder se aposentar, não importa a idade, porque o trabalho de coleta de lixo dá direito a uma aposentadoria especial. Então, na área do serviço público, que é essencialmente um trabalho administrativo, praticamente você não vai encontrar pessoas que tenham direito à aposentadoria especial. Então, eu coloquei no material mais a título de conhecimento de vocês. Qual é o valor inicial
da aposentadoria especial? O valor inicial é de acordo com a média, como qualquer benefício do INSS, média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, e também não há aplicação de fator previdenciário na aposentadoria especial. Tá? Não vou me estender sobre ele, porque é uma coisa que só ficou aí mais a título de esclarecimento. Só lembrando, porque nós tivemos na nossa primeira aula, aquele dia de muita chuva, que houve muitas pessoas que não puderam participar, Vitor, e o professor? No INSS, a aposentadoria do professor tem esse nome, aposentadoria de professor. Ela não é classificada como aposentadoria especial. A especial são atividades prejudiciais à saúde. No caso do professor, no INSS, ele é a aposentadoria do professor. O que tem de diferente é que o professor, também no INSS, se aposenta com 5 anos a menos na idade e no tempo de contribuição. Tem redução dos 5 anos. Então, se aposenta 5 anos mais cedo do que os outros trabalhadores. O resto do cálculo é igual, tem fator previdenciário, tá? Então, a única média dos salários tem fator previdenciário. A diferença é que o professor se aposenta 5 anos mais cedo. Enquanto que o homem tem que ter 35 anos de contribuição, se é professor, tem 30. Enquanto que a mulher tem que ter 30 anos de contribuição, se é professora, ela se aposenta com 25. A idade não importa, porque aí, no caso, não há requisito de idade, né, por causa do INSS, e tem redução de 5 anos com a aplicação do fator previdenciário para o professor. Tá? Tudo bem? Então, não vou entrar muito, como eu disse, não vou entrar no detalhe da aposentadoria especial, até porque é um assunto muito técnico e que não vai, na verdade, abranger vocês. Então, não há por que a gente perder muito tempo com isso. Vamos falar agora da aposentadoria por invalidez, ok? Olha só. A aposentadoria por invalidez, a gente já comentou aqui que a invalidez, ela, primeiro, quem diz se alguém é inválido ou não é o médico perito do INSS. Tá? Então, todas as vezes a pessoa terá que ser submetida a uma perícia médica do INSS, e aí o perito médico nosso é que vai dizer se aquela pessoa é ou não considerada inválida para o exercício de uma profissão. Lembrando que, quando se fala em aposentadoria por invalidez, estamos falando de uma pessoa que não tem condições de exercer nenhuma profissão. Então, quando você se aposenta por invalidez, você não poderá continuar trabalhando em nada, nenhuma atividade profissional remunerada. Então, assim, Vitor, eu me aposentei por invalidez, porque eu tenho um problema qualquer de saúde, mas, e aí o que eu faço? Lá na minha casa, eu botei uma banquinha para vender churrasco. E estou lá vendendo churrasco para ajudar numa rendazinha para mim. Vendedor de churrasco é uma profissão autônoma. Se você estiver aposentado por invalidez e o INSS descobrir que você vende churrasco, você vai perder a sua aposentadoria por invalidez. Não pode. Quem é aposentado por invalidez não pode voltar a exercer nenhuma atividade. Tá? Então, quando você está nessa situação, que passa pela perícia. Uma coisa importante falar. Não existe requerimento de aposentadoria por invalidez. Você nunca requer uma aposentadoria por invalidez. Se você for no site do INSS, procurar a lista de benefícios que você pode requerer, não vai ter aposentadoria por invalidez. Ué, então como é que eu me aposento se não tem como eu pedir? Porque é assim, gente, na verdade,
o benefício que é requerido sempre será um auxílio-doença. Você sempre vai requerer um auxílio-doença. Quando você for examinado pelo nosso médico, se o médico, fazendo a perícia, entender que você está inválido, aí ele, médico, vai conceder uma aposentadoria por invalidez. Tá? Então, não existe requerimento de aposentadoria por invalidez. Requer um auxílio-doença, e aí, com base nesse auxílio-doença, nesse pedido, aliás, o perito te examina. Se ele entender que você está incapacitado, você vai, inválido, aliás, ele vai te conceder uma aposentadoria por invalidez. Se ele entender que você não está inválido, você está apenas incapacitado temporariamente, ele vai te conceder um auxílio-doença. Tá? Outra coisa importante, a aposentadoria por invalidez, ela pode ser, essa invalidez, ela pode ser decorrente de uma doença ou pode ser decorrente de um acidente, ok? Esse acidente pode ser um acidente doméstico ou pode ser um acidente de trabalho. Assim como essa doença, ela pode ser a chamada doença profissional, aquela doença que você adquiriu pelo exercício da tua profissão, ok? Então, o que acontece? A aposentadoria por invalidez, ela pode ser previdenciária, quando o acidente foi doméstico, ou quando é uma doença que não é profissional. Ou ela pode ser uma aposentadoria por invalidez acidentária, previdenciária, ou acidentária. Acidentária é quando você tem um acidente de trabalho ou você adquiriu uma doença pelo fato do trabalho que você executa. Então, você teve uma doença profissional. O valor do benefício disso não faz diferença não, tá? Os dois vão ganhar a mesma coisa. No entanto, quem tem aposentadoria por invalidez tem estabilidade de... Se você tem não uma aposentadoria, lembra que eu falei que você requer um auxílio-doença? Se você requer um auxílio-doença e aí se classifica como acidentário, você tem estabilidade de emprego. Tá? E para quem recebe FGTS, para quem tem FGTS, o fato de ter um auxílio-doença acidentário faz com que a empresa continue sendo obrigada a pagar teu FGTS. O que eu quero dizer com isso? Se você está pedindo o benefício, o auxílio-doença ou a própria aposentadoria por invalidez decorrente de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional, leve esses comprovantes para a perícia que você vai fazer, para que o médico verifique que você está inválido ou incapacitado por uma questão acidentária ou doença profissional. Isso vai fazer uma grande diferença para você, tudo bem? Ok? Então, olha só, no caso da aposentadoria por invalidez, para ser concedido, tem um negócio chamado carência. Carência é um tempo mínimo de contribuições que você tem que ter para poder ter direito ao benefício. Então, a aposentadoria por invalidez, ela exige uma carência de 12 contribuições. Tá? Então, é um benefício que exige um tempo mínimo de 12 contribuições. Exceto se essa invalidez for decorrente de um acidente de qualquer natureza, seja lá qual for o acidente, tá? Ou de uma doença considerada grave,
contagiosa ou incurável. Então, observa, se você está doente e você está inválido, vamos imaginar que você estava trabalhando, você estava contribuindo há 10 meses, só 10 meses de contribuição, e agora aconteceu alguma coisa que te tornou inválido. Se isso foi um acidente, e aí não interessa se esse acidente foi em casa ou foi no trabalho, é um acidente de qualquer natureza, você vai ter direito de se aposentar por invalidez, porque aí não tem carência. Agora, se essa invalidez não foi decorrente de um acidente, ok? Ela foi e não houve, e não é uma doença incurável, neste caso você só tinha 10 meses de contribuição. Vamos imaginar uma situação bem absurda. Tentativa de homicídio, não é acidente. Você estava contribuindo há 10 meses, você estava só pagando há 10 meses, e agora você estava andando na rua e você foi vítima de um assalto, e neste assalto você reagiu, seja lá o que for, tomou um tiro. E desse tiro você ficou inválido. Isso não é considerado um acidente. Você só tinha 10 meses de contribuição, você não terá direito a uma aposentadoria por invalidez. Porque ela não houve um acidente, não é uma doença grave. Então, vai ter que se avaliar isso direitinho para verificar se você vai ter o direito ou não ao benefício. Portanto, a aposentadoria por invalidez, ela exige um tempo mínimo de contribuição de 12 contribuições, então no momento que você se torna inválido, você teria que ter no mínimo 12 contribuições na tua vida. Agora, no entanto, se a tua invalidez é decorrente de um acidente de qualquer natureza, ou de uma doença grave, de uma moléstia grave, contagiosa e incurável, não importa o tempo. Chamando a atenção para uma coisa. Você não pode ter a invalidez antes de começar a pagar. Então, o que acontece? Quando você requer esse benefício, como eu disse, você requeriu um auxílio-doença, né? É um benefício por incapacidade. Quando você requer o benefício, que você passa pela perícia médica do INSS, o médico, nosso médico, ele responde basicamente 2 perguntas. Aliás, 3, né? A pessoa está incapacitada, realmente incapacitada para o trabalho? Ele vai dizer que sim. Quando começou a doença dessa pessoa? E quando começou a incapacidade? Porque, de repente, eu tenho uma doença que a doença começou, mas no momento que ela começou, eu não era incapaz. Eu me tornei incapaz depois porque a doença piorou e aí eu me tornei incapaz. Mas, enfim, ele informa a data do início da incapacidade. Então, se o exame nosso verifica, se o nosso médico diz que você já era incapaz antes de começar a pagar o INSS, você não tem direito a um benefício por incapacidade. Acontece muito, a gente vê muito isso acontecer, principalmente com trabalhadores autônomos. Empregado nem tanto, mas trabalhadores autônomos, o sujeito ele é autônomo, ele não paga o INSS, né? E aí, há anos trabalhando como autônomo, nunca pagou o INSS na vida. Aí agora ele descobre que tem uma doença grave. Ou então sofre um acidente que fica lá acamado. Vai lá, eu queria um benefício do INSS. Não, você não tem direito a benefício do INSS, que você não paga, você precisa contribuir. Tá. Aí essa pessoa agora começa a contribuir. Quanto tempo eu preciso contribuir? Precisa pagar 1 ano. Aí a pessoa às vezes faz um sacrifício enorme, paga isso, agora vem pedir o benefício.
Quando passa pela perícia, o médico diz, não, a invalidez, a incapacidade começou lá atrás. Antes de começar a contribuir, a pessoa já era incapaz. Se ela já era incapaz antes de começar a contribuir, ela não tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Ou seja, a doença ou a incapacidade que a pessoa já era portadora antes de começar a contribuir para o INSS, essa doença ou essa lesão não vai dar direito a essa pessoa a receber nenhum benefício. Isso é verificado pela perícia médica do INSS. Ressaltando novamente, olha só, uma coisa é a doença, outra coisa é a incapacidade. Então, a doença pode ter começado antes de você começar a contribuir. Só que você tinha a doença, mas ela não te incapacitava para o trabalho. Aí não tem problema. Você já estava doente quando começou a contribuir, mas estava trabalhando, estava contribuindo. Aí não vai ter problema na hora de conceder o benefício. Nós temos, por exemplo, pessoas que podem, imagina, triste, né? Mas enfim, crianças, por exemplo, que nascem com AIDS, já nascem com a doença e vão crescer com a doença AIDS. Quando elas começarem a trabalhar, elas já terão a doença. Mas e vamos supor que depois de começar a trabalhar, essa doença, de alguma forma, progride e deixa a pessoa inválida. Ela vai ter direito a um benefício, porque a doença começou antes dela começar a pagar, mas a invalidez só começou depois. Tá? Então, estou chamando a atenção para isso. Quem é empregado não, porque trabalha de carteira assinada, mas fica aí como orientação, até para quem está ouvindo aqui, para a sua família, para os seus conhecidos, para o seu círculo de amizade. A invalidez que você já tinha antes de começar a contribuir, ela não vai te dar direito a benefício. Não adianta começar a contribuir achando que depois vai ter direito ao benefício, que não vai conseguir, tá certo? Então, a aposentadoria por invalidez tem esse requisito. Doença ou lesão de que o segurado já era portador antes de filiar ao regime geral, não dá direito ao benefício, salvo, ou seja, exceto, quando essa incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença após o ingresso no sistema. Tudo bem? Como eu disse também, já vou repetir, né? Mas a aposentadoria por invalidez, então, ela exige o afastamento da pessoa de todas as suas atividades. O aposentado por invalidez não pode exercer nenhuma atividade. Esse benefício tem um detalhe também importante para comentar. Que detalhe é esse? Quando essa invalidez ela é de tal gravidade que essa pessoa ela precisa da ajuda de uma outra pessoa para poder executar os atos da vida doméstica. Imagina alguém que ficou inválido porque está tetraplégico, não consegue se movimentar. Certamente essa pessoa vai precisar de alguém para ajudá-la, até para se alimentar, para fazer sua higiene, para qualquer ato, né? Então, quando se verifica que a invalidez é de tal gravidade que exige a ajuda de uma outra pessoa, o valor da aposentadoria por invalidez ele aumenta 25%. Então, eu fiz o cálculo da tua aposentadoria por invalidez, tá? E deu R$1.000. Só que identificou o perito do INSS que aquela invalidez é de tal gravidade que essa pessoa precisa de uma outra para ajudá-la nos atos da vida diária.
o benefício era 1.000, ele vai ter um acréscimo de 25%. Vai dar mais R$ 250. Benefício era 5.000, vai ter um acréscimo de 25%, vai aumentar mais R$ 1.250. Então, tem um aumento de 25% quando se identifica que a invalidez é de tal gravidade que exige que essa pessoa tenha a ajuda permanente de uma outra pessoa. Tudo bem? E qual é o valor? Como é que se calcula o valor de uma aposentadoria por invalidez? Volta para aquela regra que nós já estudamos de todos os benefícios do INSS. A aposentadoria por invalidez será igual à média dos maiores, média de médica simples, dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Tá? Então, média, não tem fator previdenciário, não tem proporcionalidade, não tem, tanto faz você ter trabalhado 1 ano, 10 anos ou 20 anos, vai ser da mesma forma. Se essa aposentadoria por invalidez, ela é precedida de um auxílio-doença, então, você requerer um auxílio-doença, o médico te deu um auxílio-doença, primeiramente, agora piorou e ele vai te aposentar por invalidez. Então, o que vai ser feito? Você já tinha um auxílio-doença, já estava recebendo benefício, o valor do auxílio-doença é que vai servir de base para a tua aposentadoria. Então, se você não recebia auxílio-doença, é uma média das tuas contribuições. Se você já recebia o auxílio-doença, o auxílio... Desculpa. O auxílio-doença que vai ser utilizado não vai ser igual. A aposentadoria por invalidez não é igual ao auxílio-doença não, tá? Ela é sempre maior. Então, ela vai aumentar 9%. A gente vai estudar isso depois. Eu tenho 3 perguntas, né, que chegaram. Vamos tentar responder essas 3 perguntas, ok? Vamos lá? As nossas perguntas? A pergunta é, um servidor já aposentado pelo Amazonprev e INSS tem que declarar imposto de renda? O leão, meu amigo, ele é voraz e é faminto. Então, nós nascemos na vida, viemos ao mundo com o maior objetivo que é pagar imposto. Imposto de renda você vai ter que declarar sempre. A não ser que o valor do teu benefício seja tão pequeno, salário mínimo, que você está na faixa de isenção. Se você está na faixa de isenção, você não precisa declarar imposto de renda. Fora isso, você obrigatoriamente tem que declarar imposto de renda. Você só fica dispensado se o teu valor estiver dentro da faixa de isenção. Tá? Então, o leão não perdoa ninguém, nem a leoa. Então, não vai com discussão, vai declarar imposto de renda. Ele está dizendo o seguinte, um servidor da Polícia Militar aposentado por tempo de serviço está querendo cancelar para voltar a trabalhar para conseguir promoções. Pode? Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, são benefícios irreversíveis, irrenunciáveis. Portanto, depois que você se aposenta, não existe a chamada desaposentação. Talvez alguns de vocês tenham ouvido esse termo, porque até um tempo atrás isso era discutido. Pessoas que já estavam aposentadas, eu quero cancelar minha aposentadoria, voltar para trabalhar mais um pouquinho para tentar ter um benefício maior. Até algum tempo atrás, isso estava sendo discutido. Muitas pessoas ganharam esse direito na justiça, porque a discussão estava ainda acontecendo. Só que isso chegou até o Supremo Tribunal Federal para responder que, como as pessoas começavam a ganhar na justiça, a lei diz que ela é irrenunciável, tá? Irreversível. Mas as pessoas estavam indo para a justiça nas primeiras instâncias e os juízes
alguns juízes estavam entendendo que essa lei era inconstitucional, que poderia haver a reversão. Então, tinha muita gente ganhando esse direito na justiça. Por conta disso, a ação subiu para o Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo Tribunal Federal responder: pode ou não pode? O Supremo Tribunal Federal respondeu: não pode. Então, não pode. Se você já está aposentado, você já usufruiu do seu direito, não pode renunciar. Tá? Infelizmente, não dá. Uma pessoa me pergunta agora: um servidor que contribui para o Amazon Prev pode contribuir individual para o INSS e se aposentar pelos dois? Pode, sem nenhum problema. Tá? Eu, por exemplo, eu contribuo para o regime de previdência dos servidores federais e pago o INSS como autônomo. E um dia eu vou ter 2 aposentadorias, não tem nenhum problema. O que não pode, tá, é pagar. A gente falou lá no início da nossa primeira aula que existe uma categoria chamada facultativo. O servidor público que tem regime próprio não pode pagar como facultativo. Ele só pode pagar como contribuinte individual. Ou seja, o contribuinte individual aqui é o que vocês chamam de autônomo. Então, ele precisa ter uma atividade autônoma para poder contribuir. Né? Vou pagar porque quero lá. Não. Ele tem que ter uma atividade autônoma. Por exemplo, no meu caso, qual é a minha atividade autônoma? É ministrar cursos, capacitações. Então, quando eu ministro, como eu faço isso de uma forma particular, eu sou remunerado. E aí eu pago o INSS por essa atividade autônoma de professor particular, vamos chamar assim. Então, eu exerço uma atividade autônoma. Portanto, pode. E aí você vai ter 2 aposentadorias sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Temos outra pergunta. Por que profissionais da saúde como médico, enfermeiros, não têm direito à aposentadoria especial, sendo que trabalham em áreas de risco de doenças? Na área de saúde, essa aposentadoria especial é assim, gente. Há uma determinação, já uma lista de atividades que dão direito à aposentadoria especial. Na área de saúde, quem é que pode ter? Seriam pessoas que teriam que ter um contato direto e permanente com organismos biológicos, enfim, que pudessem gerar risco à saúde. Você pode até achar isso, por exemplo, quem trabalha na área de legista, tá? O legista, corpos. Tá? Então, o médico, embora ele, lógico, ele fica ali pode ser que num determinado momento ele esteja exposto, mas ele está num ambiente controlado, ele usa equipamentos de segurança, máscara, enfim. Então, na área médica, pode até acontecer para quem trabalha principalmente com legista, tá? Com fazer exumação de corpos. Mas, em geral, profissionais da área médica não têm direito à aposentadoria especial. Uma atividade que tem também, por exemplo, quem trabalha com zoonoses, tá? Quem trabalha lá com animais infectados, pode acontecer de ter aposentadoria especial. Aí vai ter que ser avaliada a forma do trabalho, como é que ele é feito, as condições, enfim. Em geral, profissionais da área de saúde não têm direito à aposentadoria especial, a não ser em casos muito especiais, muito específicos, tá? Outra pergunta que foi feita. Uma pessoa deu entrada no auxílio-doença, mas a perícia só foi feita no hospital e no momento que o paciente estava vindo a óbito. Tem direito a receber para o auxílio funeral? Bem, não existe benefício previdenciário de auxílio funeral, tá? O INSS não concede um benefício chamado auxílio funeral. Como o INSS não concede um benefício chamado auxílio funeral,
O Amazonprev não pode conceder auxílio funeral. O Sistema Próprio de Previdência de Quari não pode conceder auxílio funeral. O Sistema Próprio de Previdência de Itacoatiara não pode conceder auxílio funeral. Os sistemas próprios só podem conceder os mesmos benefícios que o INSS concede. O que pode até acontecer de haver um auxílio funeral em alguns lugares, mas que não é benefício previdenciário. É custeado pelo próprio Tesouro, pelo próprio município, pelo próprio Estado, enfim. Tá? Agora, essa pessoa, ela requereu um auxílio-doença. Então, olha só, a gente vai começar a estudar o auxílio-doença, se não começarmos hoje, começamos amanhã, mas vamos falar do auxílio-doença que tem a ver com essa pergunta. O auxílio-doença é aquele benefício que eu vou requerer quando a minha incapacidade é temporária. Eu estou incapacitado por um determinado tempo. Tá? Como é que funciona o auxílio-doença? Primeiro, ele só é concedido se você ficar, no mínimo, mais de 15 dias sem poder trabalhar. Eu fiquei doente e fiquei 12 dias sem trabalhar. Vou ter direito ao auxílio-doença? Não. O auxílio-doença só existe auxílio-doença se você ficou incapacitado por mais de 15 dias. Se o atestado que o médico te deu disse que você vai ficar mais de 15 dias sem poder trabalhar. Tá? Aí o que acontece? Você tem um atestado que diz que você vai ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses sem poder trabalhar. Aí você, com base nesse atestado, você vai ligar para o número 135 ou vai entrar no site lá do INSS para agendar o teu benefício. Ou seja, agendar o dia que você vai fazer a tua perícia médica. Vamos imaginar que o cidadão, aproveitando essa pergunta aí, o cidadão, ele ficou doente, tá? Está no hospital, se veio a óbito é porque era uma coisa bem grave, né? Mas tudo bem. Ele requereu o benefício dele, ligou para o 135 ou foi no site, enfim, no dia 2 de janeiro, agora em 2018. 2 de janeiro. No entanto, ele recebeu a informação, olha, você só vai ser periciado, só vai ser possível que o médico faça a sua perícia no dia 20 de maio. Então, ele está sem trabalhar lá desde janeiro. Infelizmente, no caso do INSS, funciona assim. A empresa só paga os teus 15 primeiros dias de que você se afastou. Então, vamos imaginar, voltando. Dia 2 de janeiro, tá? O cidadão sofreu um acidente. Ok? Esse acidente levou ele para o hospital e o médico ele já está com o atestado. Olha, ele quebrou a perna, fraturou, não sei o quê, enfim. Vai precisar ficar 8 meses afastado. Dia 2 de janeiro, ele sofreu esse acidente. Ele vai requerer o benefício, o auxílio-doença. Então, e ele recebeu a informação de que ele só vai ser periciado no dia 20 de maio. A empresa dele só vai pagar o salário dele do dia 2 de janeiro até o dia 17 de janeiro. A partir daí, ele não vai mais receber salário da empresa. E ele só vai voltar a receber quando no dia 20 de maio ele for periciado pelo médico do INSS e o médico disser que ele está inválido e conceder o benefício, aí o INSS paga para ele todo o período retroativo. Então, aquilo que a pergunta fez. Dia 2 de janeiro eu fiquei inválido, eu sofri um acidente, desculpa. Agendei uma perícia para o INSS, para o dia 20 de maio. Recebi salário da minha prefeitura, da minha empresa, do dia 2 ao dia 17. Dia 20 de maio o médico foi lá, me periciou e disse, realmente você está incapacitado. Ele dá o ok. No dia seguinte essa pessoa morre.
Mas o médico já tinha feito a perícia, já tinha confirmado que essa pessoa estava incapacitada. O auxílio-doenças vai ser concedido e vai ser pago o auxílio-doença do dia, desse exemplo que eu estou dando, do dia 18 de janeiro até o dia que a pessoa morreu. E aí, logicamente, não vai ser pago mais para ela. O benefício será criado. Como é o auxílio-doença, não é pensão, os dependentes dessa pessoa vão ter que ir na justiça solicitar um alvará para sacar esse dinheiro. Aí vão poder sacar o auxílio-doença, não o auxílio funeral, porque auxílio funeral é um benefício que não existe no sistema previdenciário brasileiro, não como benefício previdenciário. Tudo bem? Então, vai ter direito a receber, os casos os dependentes teriam direito de receber o auxílio-doença. Mas, nesse caso, somente via alvará judicial, tá, gente? Não tem como sacar sem alvará judicial, tá? Bem, amanhã nós vamos começar a falar do auxílio-doença. Vamos explicar mais detalhadamente o auxílio-doença para que vocês possam compreender melhor. Tudo bem? Por hoje, a gente agradece a participação de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.